Olá, boa tarde a vocês todas e todos. Davidson Magalhães, meu presidente, chegando também aqui na área para esse bate-papo tão importante que teremos na tarde de hoje. Quero aqui já expressar a minha solidariedade às famílias dos mais de 154 mil vítimas, né, da Covid-19, da pandemia. E quero dizer para vocês, fiquem em casa, só saiam para trabalhar, né, presidente? O presidente está trabalhando na CETRE e eu abraço também toda a equipe da CETRE. Eu fui secretária, fui sucedida pelo nosso querido Davidson Magalhães, que está aqui conosco também participando, é economista e, lógico, não ia perder esse bate-papo de hoje, não é? Quero aqui saudar a Alex, que também é de economia, dessa área, está cheio de economista aqui. Rubens, que está chegando, Rubinho, Leandro, gente, de Santo Amaro, nosso pré-candidato a vereador, vítima também da Covid, não é? Pegou a Covid, melhor dizendo, mas graças a Deus já está aí bem, superou e tem ajudado. Jackson também, outra pessoa que pegou essa doença terrível, mas que graças a Deus eles conseguiram superar e estar aqui junto conosco. Estamos aqui aguardando a entrada de Eduardo Moreira, o nosso grande economista. Eu não sei, gente, qual é o e-mail, veja só. Ah, sim, Eduardo Moreira e para... Deixa eu... Aqui, hello. Pronto, nosso convidado dessa tarde, aqui, não é? Está aqui com a gente, já vai entrar. Essa grande honra de recebê-lo. Olá, Olá, Eduardo. tudo bem? Como vai você? Tudo bem? Como vai? Obrigado pelo convite. Eu é que te agradeço por você ter aceitado o meu convite, você que é tão requisitado. Nós acompanhamos o seu trabalho, não é? E eu, pela generosidade que aparece nos seus livros, nos seus títulos, nós não poderíamos esperar outro gesto da sua parte, não é? Então, eu super agradeço você ter aceitado fazer esse bate-papo comigo. Nós estamos recebendo, eu sou pré-candidata a prefeita de Salvador, sou Olívia Santana, deputada estadual, e nós estamos realizando assim um ciclo de lives, né, de debates, de bate-papo, com figuras muito importantes da vida política, da economia, dos movimentos sociais, enfim, acumulando aqui um saber, uma troca de saberes, não é? Com pessoas diferentes, diversas, porque nós acreditamos que a diversidade é uma riqueza que nós temos que cultivar e só assim nós teremos condições de ir mais longe nesta sociedade, nessas possibilidades de transformações sociais. Então, sem mais delongas, todo mundo está aqui para te ver, para te ouvir. Eu quero assim dizer que a minha assessora Helenira é sua fã, ela que disse, Olívia, você tem que fazer uma live com o Eduardo Moreira. E a gente ficava pensando, pô, será que ele vai topar? Ele é tão ocupado, tem tantas solicitações, mas vamos tentar, a gente tentou, estamos aqui, né, com você. Eduardo, eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre o seu trabalho e sobre o fato de você, que é essa figura que faz uma crítica ao neoliberalismo, que fala da economia do desejo, você tem uma obra, tem um livro sobre este assunto. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente como está sendo esse momento, não é? De pandemia, nós estamos com a grave crise econômica, uma grave crise política, no meio disso tudo aparece uma pandemia, não é? Abalando o mundo, as sociedades, o nosso jeito de viver e de existir.
Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, não é? Sobre o impacto do neoliberalismo na vida, no mundo atual, essa situação gravíssima do capitalismo, que o capitalismo criou para o mundo, e principalmente a situação do Brasil, porque é neoliberalismo, é pandemia, crise política, crise econômica e uma liderança neofascista que nós temos na presidência da República. Então, eu gostaria de te ouvir, não é? Como é que você está sentindo este momento em nosso país? Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. É um prazer muito grande estar aqui. Te parabenizar simplesmente pela intenção de querer se colocar a serviço num momento tão difícil. Só essa intenção já é algo que a gente tem que valorizar muito, porque é quase como se a gente tivesse sabendo que vai enfrentar uma das guerras mais difíceis e algumas pessoas chegam e antes de serem chamadas, elas falam assim, olha, eu quero ir, eu quero ajudar da maneira que for possível, né? Eu falo muito que a palavra servidor público é uma palavra tão bonita, porque servidor é aquele que está a serviço em todas as religiões, né? A gente tem que a religião ela fala sobre essa questão de servir, de ser instrumento para os outros. E o servidor público é aquele que é o servidor para o público, para todos. Então, fica todo aqui o meu reconhecimento de como é especial essa sua intenção. E eu acho o seguinte, a gente está vivendo um momento muito difícil no mundo por conta de uma pandemia que acaba magnificando, acaba potencializando as mazelas que a gente já vinha vivendo, mas de certa forma conseguia esconder para as classes privilegiadas. As classes vulneráveis você não consegue esconder porque são elas que sofrem, né? E no ano passado foi um ano onde eu resolvi fazer uma imersão nisso que as pessoas chamam do Brasil profundo, né? Onde você tem assim, as comunidades que vivem em situação de extrema dificuldade, seja porque vivem numa miséria enorme, seja porque vivem numa seca enorme, numa situação de violência enorme, e me impressionou nunca ter ouvido ou visto isso em nenhum canal, assim, né? Canal de mídia, não estou falando só de canal de televisão, em nenhum dos veículos que chegam. De vez em quando tem uma matéria no Jornal Nacional, mas é diferente da intenção de fazer conhecido esses problemas que são problemas tão grandes, né? Além de sérios, são grandes assim, em termos absolutos, né? E esse problema acontece porque a gente tem uma concentração de riqueza muito grande. O Brasil é um dos países do mundo que tem a maior concentração de riqueza. E quando você tem a concentração de riqueza, Olívia, você rouba a liberdade das pessoas. Porque se você não é dono de capital, né? E aí capital, só porque as pessoas ouvem a palavra capital, o que é capital? É comunismo, capital. Capital é a riqueza que você pode acumular e usar para produzir riqueza. Por exemplo, terra. Terra é capital. Né? Você é uma máquina é capital. Né? Conhecimento é capital. Tudo aquilo que você pode usar para produzir mais riqueza, a sua força de trabalho, a sua energia, isso é capital também. O que acontece? Quando você não tem capital, e a única forma de você gerar riqueza é usando capital, você depende do capital dos outros. E aí os outros, sabendo que você depende dele para poder sobreviver, eles pegam e começam a te chantagear. E essa chantagem não tem limite, Olivia. Essa chantagem ela só vai ficando cada vez maior e maior e maior. E aí a pessoa vai aceitando trabalhar por cada vez menos, menos e menos, e esse outro vai acumulando cada vez mais, mais e mais. E junto com o dinheiro ele acumula poder. E é o poder que faz ele conseguir manter essa estrutura, que aparentemente seria uma estrutura instável, porque de tanto desequilíbrio, né, de tanta injustiça, mas ele consegue manter através da força. E como vai ficando cada vez mais instável, ele vai precisando de cada vez ser mais violento, cada vez usar mais força. Não é à toa que as sociedades que são extremamente desiguais são muito violentas e sempre descambam para o autoritarismo. Raras exceções em alguns países do mundo
onde a questão cultural e religiosa é tão forte relacionada à questão da violência, que as pessoas acabam não descambando para a violência por uma questão religiosa, não por uma questão, enfim, de natureza humana, porque a natureza seria se revoltar contra essa situação. No Brasil, nessa pandemia, a gente está passando por um processo de destruição de riqueza muito grande. O nosso PIB, a última previsão do FMI, é de que ele caia quase 10%, 9,1%. Isso significa que o bolo que vai ter para ser distribuído, as pessoas adoram usar esse, porque é o bolo, a fatia do bolo, o bolo vai ser muito menor. Então, você imagina o seguinte, no Brasil, metade das pessoas vive com menos de R$ 500 por mês, por pessoa. Metade da população brasileira vive com menos de R$ 500 por mês por pessoa. Já somado tudo aí, os benefícios de governo, transferência de renda, tudo. Uma população grande do Brasil, uma parcela grande da população brasileira, vive com fome. Se o bolo for menor e o tamanho da fatia do bolo não diminuir, esses números vão aumentar. É matemática isso. Então, se você tem um bolo de 10 e a fatia é 10% de 10, 10% de 10 é 1. Se o bolo passa para 5 e a fatia continua com o mesmo tamanho de 10%, o seu pedaço vale meio. Não tem milagre nem mistério. É assim, diminuiu tudo, se a fatia não muda, diminuiu. Então só tem um jeito da gente não viver um caos no Brasil no momento pós-pandemia. A gente ter uma redistribuição de renda mais bem feita. Não tem uma segunda maneira. E aí eu pergunto o seguinte, qual o único que é capaz de impor algo? É o Estado. Porque a iniciativa privada, ela sempre vai defender os interesses daqueles que têm a capacidade de investir, aqueles que são donos do capital. Então, a iniciativa privada sempre vai buscar a solução que acumula mais capital. O Estado não. Ele pode impor que um fluxo que não seria o fluxo natural dessa guerra de todos contra todos, natural no mundo da propriedade privada. Quando não tinha propriedade privada, o natural era um proteger o outro, porque a força das pessoas vinha da força do grupo, né? Hoje é uma guerra de todos contra todos. Então, o Estado ele pode impor, por isso que o que o Estado cobra chama imposto. Senão eu brinco, senão eu ia chamar quer ou não quer, né? Ele já fez seu quer ou não quer de renda de fim de ano, mas não é, você já fez seu imposto de renda, né? É uma imposição do Estado. Então, mais do que nunca, a gente tem um momento agora onde o Estado deveria estar mais presente. Eu vou até falar uma frase que as pessoas se arrepiam, ficam com medo quando fala disso, não sei o quê, mas o Estado tinha que ser maior agora. O Estado não tinha que ser menor, o Estado tinha que ser maior. É claro, tinha que ser mais eficiente, tinha que ser moderno, porque as coisas ficam modernas. Eu estava vendo, as pessoas confundem tudo. Eu vi uma pessoa falando hoje assim, não, eu me lembro, quando eu era mais nova, falando de privatização de alguma coisa, que lá em casa a gente usava luz à vela, sei lá, e agora está usando uma luz que acende. Não sei. Isso não é porque privatizou, isso é porque a tecnologia evoluiu. Né? As pessoas, não, porque telefonia, você acha que se não tivesse privatizado a telefonia, você ia estar discando naquele telefone? Em Cuba, o pessoal fala com celular. Na China, em qualquer país do mundo, que a tecnologia evoluiu. As pessoas não podem confundir o que é evolução tecnológica do que é ganho com ações que são realizadas. Né? Mas, muitas vezes, essa confusão é feita propositalmente para as pessoas terem uma leitura errada do que acontece no mundo. Mas, resumindo, vamos viver com menos riqueza, o bolo é menor. A única solução para não vivermos um caos nesse país, que já é o mais desigual do mundo, é redistribuir melhor o bolo, e o único que tem o poder de fazer isso e fazer rápido é o Estado. Então, precisamos de mais Estado. Então, essa fala sua, né, que é tão luminosa, né, no que diz respeito ao cenário, porque nós estamos atravessando um cenário muito sombrio e muitas vezes você olha, vê a coisa meio turva, não vê muita perspectiva, e você traz uma discussão que é muito importante no que diz respeito a pensarmos o que é esse sistema, né? E termos essa coragem, essa disposição de colocar na mesa a centralidade do sistema. Nós temos que discutir que toda essa crise não é algo assim, não é um problema só de um jeito de governar, mas tem uma engrenagem do capitalismo aí operando para isso, para esse desequilíbrio, essa desigualdade profunda. Recentemente,
eu conversei aqui com Eduardo Suplicy, Olha que é que uma legal. figura, né? O pai da renda básica. Ele tem uma paixão e é uma formulação muito interessante. E, ao mesmo tempo, eu queria fazer, então, uma pergunta para você. Uma é, você acha que o Estado brasileiro, porque há também muitos segmentos empresariais, economistas, que acham que é possível, assim, ampliar as políticas de investimento, porque você só oxigena a economia se você também tiver investimentos, né? Fizer investimentos, porque se todo mundo recolhe, se ninguém investe, você não oxigena, você não garante rodar, girar, a roda da economia girar. Então, queria que você comentasse sobre isso, comentasse também sobre essa questão. Nós estamos em frente, né, diante de um projeto de reforma tributária, um debate muito importante sobre isso no Brasil. As elites criam essa nuvem de que pagamos muito impostos, o Brasil paga muito imposto, e de repente todo mundo está repetindo isso, não é? Parecendo que é tudo igual. E a gente sabe que não é igual. A carga tributária no Brasil não é a maior do mundo, e o que há, não é, de carga tributária é muito suportada por uma massa salarial mais baixa, né? Pela classe média baixa, pelos pobres, porque a tributação incide muito sobre o consumo, não é? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e se há ou não há possibilidade de o Estado brasileiro apostar numa renda básica permanente que possa enfrentar a miséria que existe extrema e crônica nesse país e possa ajudar a reduzir, portanto, as desigualdades, para colocar as pessoas num novo patamar. Você acha que é possível e não é? Não é? Enfim, qual é a sua opinião sobre este assunto? Olha, eu acho que é 100% possível, né? Não existe, uma coisa que as pessoas têm que ter na cabeça é o seguinte: não existe a frase o Estado não tem dinheiro. Porque o Estado, ele escolhe quanto ele vai tirar das pessoas e para quem ele vai dar esse dinheiro que ele tira. O Estado não é uma pessoa que tem uma conta no banco, que vai diminuindo, que vai subindo. O Estado, ele representa um grupo de pessoas, no caso todos nós que vivemos aqui no Brasil, e ele escolhe quanto que ele vai tirar da riqueza que é produzida dessas pessoas todo ano e distribuir de uma maneira diferente. E ele escolher o uso desse dinheiro que ele vai distribuir de uma maneira diferente. No Brasil, a carga tributária é mais ou menos 32% ao ano do PIB. Significa que de toda a riqueza que é gerada no Brasil no ano, um terço o Estado pega e distribui de uma maneira diferente. Nem um centavo some. Nem um centavo some. Todo o dinheiro que foi tirado desses 32, esse um terço da riqueza gerada, volta exatamente para as mesmas pessoas. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: de quem está saindo e para quem está indo? E o que está sendo deixado neste processo? Bem, de quem está saindo, a Olivia falou de uma maneira já brilhante: sai das pessoas mais pobres, né? Porque no Brasil os impostos sobre consumo estão entre os mais altos do mundo. E não sai das pessoas mais ricas. Olha como é assim, é até perverso, mas é muito bem bolada a estratégia das pessoas mais ricas. Elas sabem que eu vou contar o truque do mágico. Esse é o truque do mágico. Presta atenção que mágico nunca conta o truque. Eu vou contar qual é o truque do mágico para vocês. Eles sabem que a Sim. maior parte da população brasileira é pobre. O pobre paga muito imposto. Então ele sabe que quando ele fala a seguinte frase: no Brasil a gente paga muito imposto, a maior parte das pessoas que vão ouvir essa frase vão se identificar com essa frase. Então, o que ele vai falar? Ele vai falar o seguinte: olha só, então vamos todos lutar por menos impostos. E aí todo mundo vai falar: sim, vamos todos lutar por menos impostos. Aí esse cara, que é o cara mais rico, que fez todo mundo repetir essa frase, ele chega lá no Congresso Nacional, como ele tem uma representatividade muito maior, eu pergunto para Olívia Santana: quantas mulheres pretas existem em Brasília, Olívia? Quase nenhuma. Quantos homens brancos ricos existem em Brasília? Quase todos. Então, essas pessoas que estão lá em Brasília, elas pegam e mostram e fazem uma reforma tributária dizendo que vai baixar a carga tributária. Ele só não diz
Para quem? Para Porque quem? as duas reformas Exatamente. tributárias que estão sendo vendidas pela mídia não mexem em nada. No limite, aumentam o imposto de todos vocês que acham que o baixar imposto é para você. Porque não, é baixar imposto para eles. Para você, aumenta. A única reforma tributária que diminui o seu imposto, você que é classe média, você que faz parte da população mais pobre, a única, que é a reforma tributária solidária, não aparece na televisão, não aparece no rádio. E veja que todos os governadores do Nordeste aprovam a reforma solidária. Veja que mais de 200 deputados e deputadas são a favor da reforma solidária, mas ela não aparece porque ela não interessa aos grupos econômicos mais poderosos do país. Então é muito importante a gente falar isso, porque quando a gente fala imposto, é claro que ninguém gosta de pagar imposto, né? Principalmente porque é uma coisa imposta. E a gente não gosta de nada que é imposto pra gente, né? Se o pessoal chegar e falar assim, todo mundo vai ter que usar camisa azul todo dia, a gente já não vai gostar. Imagina pegar um pedaço do nosso dinheiro, né? Só que a gente acaba tendo, assim, uma atuação defendendo menos impostos que não nos beneficia em nada e só beneficia os nossos carrascos. Então, eu brinco que a gente tem carrascos de estimação no Brasil, que a gente defende aquele que destrói a gente, né? Então, a gente tem que entender que nessa questão tributária, o que precisa ser feito é diminuir os impostos sobre o consumo, é aumentar os impostos sobre a renda e sobre o patrimônio. E aí, ter até também esse imposto sobre grande fortuna. Tem uma consulta pública do Senado agora, 99,5% dos votos são a favor do imposto sobre grandes fortunas. Ah, por que não passa? Ah, adivinha esse 0,5% que vota contra, quantos deputados e senadores eles têm? Aí você vai saber a resposta, vocês vão saber a resposta dessa história. Mas o ponto é o seguinte, e a renda mínima, a renda básica, ou existem vários nomes para isso, que o Suplicy é o pai grande pioneiro da defesa dessa tese aqui no Brasil, que por sinal não é nenhuma tese de esquerda, tá? Hoje a direita reclama, mas é uma tese inicialmente liberal, né? Mas vamos liberal, lá. Exatamente, é uma política liberal. Liberal. Milton Friedman falava disso, etc. Milton Friedman, na minha opinião, falava um monte de besteira, mas isso era uma coisa que ele falava, por quê? Aí vem o meu ponto. Ela é importante e emergencial, mas ela não pode ser o objetivo de sociedade que a gente tem que ter no Brasil. Porque o pessoal de direita que sugere isso, ele quer domesticar o pobre. Ele quer o seguinte, deixa o pobre ali. Ah, quanto é que é pobreza? É $5 por dia? Então vamos fazer o pobre ganhar $6 por dia. Que ele para de reclamar, continua pobre, não interfere na gente, nunca vai ter poder político, a gente continua mandando. O Brasil que a gente tem que acreditar é um poder onde a gente não faz o pobre vir de $5 para $6 por dia, que é a faixa de pobreza considerada no mundo entre pobre e não pobre. O mundo que a gente tem que lutar é o mundo onde as pessoas têm exatamente os mesmos direitos. Onde não é assim, eu acho que o pobre tinha que ter uma casinha legal, um carrinho legal. Por que é no diminutivo? Por que é casinha? Por que é carrinho? Por que você quer para o pobre aquilo que para o seu filho você não acha que seria o que é minimamente digno? Por quê? São raças diferentes, pessoas diferentes, espécies diferentes? Então a gente tem que tomar muito cuidado, sabendo que a gente precisa sim ter uma renda emergencial, mas só para pagar o incêndio. Agora, a nossa luta tem que ser por uma sociedade mais justa e que não concentre poder. Que tenha em Brasília um plenário com a população preta, com a população dos povos tradicionais brasileiros, com a população das pessoas que representam os pequenos agricultores, com os sindicatos representados. É esse o Brasil que a gente quer ver. Um Brasil de verdade que vive uma democracia plena. A gente no Brasil vive uma falsa democracia. A gente vive um país onde não é cada CPF vale um voto na hora de aprovar as coisas. Cada real vale um voto. E aí o povo pobre sai perdendo. Com certeza, com certeza. Engraçado. É exatamente assim. Tudo o que se pensa para o pobre, se pensa no diminutivo, né? Uma casinha, um carrinho, uma coisinha. Tipo assim, um cala-boca, né? Deixa essa Isso é turminha domesticar. aqui. É exatamente isso, é uma tática de domesticação. E quando você falava também, né, essa situação da tributação, eu fiquei me lembrando também na época do impeachment da presidenta Dilma,
que se falava muito assim de pedalada fiscal como se fosse o maior crime da história de uma gestão, não é? E de repente você via as pessoas comuns, simples, que nem sabia direito o conceito, nem dominava o conceito de pedalada, mas falava assim, não, tem que dar impeachment mesmo, ela fez uma pedalada fiscal. Não, pedalada fiscal. E de repente virou um mantra. E as pessoas não se dão conta da armadilha, não é? Que essa galera, rapaz, Não, elas e aprontam, né? é o truque Monta. do mágico, Olivia. E eu vou te falar, você sabe que eu descobri o Brasil Profundo com o MST. Eu fui a favor, e eu falo assim, super constrangido, eu fui a favor do impeachment da presidente Dilma. Eu criticava o PT, eu criticava o Lula, eu criticava o MST. Conversei já Sim. isso com o Lula, já conversei isso com a Dilma, conversei isso com o Stedley, que hoje é um dos maiores irmãos assim que eu tenho na vida, eu considero ele, aliás, várias pessoas, João Paulo do MST, as pessoas assim que mais próximas do meu dia a dia. E a gente tem que entender que a narrativa que é criada para essas pessoas que são as de classe média, eu sempre fui uma pessoa de classe média, e por que essas pessoas são tão importantes? Porque essas pessoas são as formadoras de opinião, são as gerentes nas empresas, são aquelas que contratam, que demitem, são aquelas que fazem o regulamento ali da empresa. Essas pessoas, elas têm um poder muito grande econômico no dia a dia em cima das pessoas que são a massa trabalhadora. E a narrativa que é contada, ela é assim absurdamente diferente da narrativa real. E a vida foi me ensinando isso, e eu falei, meu Deus, eu fui o vilão a vida inteira. Eu fui o vilão. Quando eu participei da discussão da reforma da Previdência, eu vi o seguinte, eu ia para Brasília, o Senado me chamava, a Câmara dos Deputados me chamava, eu estava nos principais debates dos partidos, etc. Pergunta quantas vezes a Globo, o SBT, a Bandeirantes me chamaram para participar de um debate. Nenhuma. Quantos economistas negros falaram sobre reforma da Previdência na televisão, num dos principais canais? Nenhum. Quantas pessoas falaram com uma visão crítica à reforma da Previdência nos principais canais? Nenhum. Nenhum. Aí você fala o seguinte, alguém que cresce vendo só a Globo, porque o pai via Globo, o avô via Globo, o bisavô, não sei, no bisavô não tinha Globo ainda, mas que todo mundo via Globo, leu o jornal, o mesmo jornal, etc. O cara só vê aquilo, é o Show de Truman, aquele filme lá do Jim Carrey. O mundo que é criado para você é o mundo que você conhece, é o mundo que você acredita. Então, algumas pessoas acontece alguma coisa na vida ou resolve, no meu caso aconteceu um monte de maluquice e me levou para olhar ali do lado de fora e falar, meu Deus, eu sou o vilão, entendeu? Eu achei que eu era o mocinho, eu sou o vilão nesse filme aqui. Agora, quantas pessoas continuam se achando mocinhas, e eu não gosto desse maniqueísmo de bem e mal, mas só para a gente fazer uma metáfora aqui, uma analogia, quantas pessoas continuam se achando as mocinhas do filme e são, na verdade, os grandes vilões do filme, entendeu? Então, eu acho que a gente tem esse papel, como o José Pari falava, né, de libertar pelo conhecimento. A gente tem que levar informação para as pessoas. E a gente tem que fazer o seguinte, gente. Você está proibido de votar. Eu sei que parece simples, superficial, mas vamos começar por aqui. Você está proibido de votar em quem o dono da empresa onde você trabalha vota. Começa assim. Você está proibido. O dono da sua empresa, se ele tiver a consciência social, etc., aí ele vota em quem você vota. Mas você não pode votar em quem ele vota. Não pode. Entendeu? Ainda digo mais. Se você no Brasil é preto, você tem que votar em preto. Me perdoe falar isso, mas a gente tem que ter essa representatividade. Tem que ter. Não dá para ter um país onde as pessoas, né, que estão tomando as decisões não sofreram as dores dos problemas que elas querem resolver. Que ninguém consegue resolver um problema que não conhece. Como é que você consegue resolver um problema que você não tem a menor ideia que problema é esse? O Paulo Guedes, como é que o Paulo Guedes vai saber como ele tem que ajudar as pessoas no Brasil que estão sofrendo se o Paulo Guedes nunca pisou descalço no asfalto? Não estou falando nem no barro. No asfalto ele nunca pisou descalço. Imagina no barro. No barro ele nunca foi, não sabe nem o que é. Ele não sabe se a alface dá na prateleira do supermercado ou se dá na terra. Ele não sabe, entendeu? Como é que esse cara vai resolver um problema que ele não conhece? Então, eu acho que a gente tinha que, nessa eleição municipal, ter essa força de votar com coragem em quem a gente sabe que conhece os nossos problemas. E eu iria além. E quem é do campo progressista? Se a gente quer mudar o país, a gente tem que votar nas pessoas do campo progressista. Simplesmente porque as outras pessoas estão há muito tempo no poder e nos trouxeram até aqui. E Einstein falava que a definição de loucura
é fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Diferente, exatamente, exatamente. Poxa, que bacana essa explosão, né, essa análise foi muito boa, né, porque nós precisamos mudar a correlação de forças, né, que está sustentando esse governo que está aí. Para isso, é preciso que mais pessoas, né, como essa honestidade que você fez agora, não é? Chegar e dizer, não, eu apostei mesmo, eu apostei no impeachment da Dilma, e o fato de alguém ser contra, não é, a política que está sendo implantada, de achar que era um outro caminho, não significa que aquela pessoa tenha que ser necessariamente uma pessoa que é de ultradireita, que é fascista, tinha um grau, sim, de insatisfação, não é? Pessoas que achavam, poxa, tem outros caminhos, tem outras possibilidades. No meu caso, era por desinformação e egoísmo. Sim, eu estava querendo ver o que era melhor para mim. Então, era desinformação e egoísmo. Mas o que você está falando é muito valioso. Assim. Ninguém é mal porque não votou no PT, entendeu? Ninguém é mal. A gente tem que ser um pouco mais assim aberto para entender que no nosso Brasil o jogo é pesado que é jogado. O jogo é pesado. Quanto mais eu leio, Eduardo, sobre a história do Brasil, que é fundamental, tem que sair dessa bolha, gente, de querer só se informar pelo fácil, pelo que chega e é derramado na sua casa, na sua rede, fake news, aí dá, não dá. Nós precisamos buscar outro caminho de informação. Tem uma coisa aqui, é Mel Cavalari, não sei. Ela está lembrando aqui, Gessé Souza. O livro de Gessé Souza, A Elite do Atraso, ele resolve um monte de coisa. A pessoa lê e passa para o coleguinha. Eu acho que toda classe média deveria ler A Elite do Atraso. E Gessé Souza não é comunista, não é do PCdoB, não. Ele é um liberal, mas ele é um cara progressista, um cara avançado. E esse livro, A Elite do Atraso, ele dá uma fotografia do que é a elite brasileira e como as elites poderosas, endinheiradas, utilizam a classe média, não é, como um escudo. A classe média começa a defender coisas, ela quer se diferenciar dos pobres e ela começa a fazer isso que você falou aí, né? Ela começa a ir por um caminho, né, egoísta e uma ideia também de que vai chegar lá. Qual é o sonho da classe média? É ser rico, é chegar lá em cima, é chegar no topo. Se para isso ela tiver que empurrar, não é, os pobres para se manter onde está ou descer mais longe, pouco importa, vai fazer. Então nós temos que dar uma parada nessa história aí e dizer, peraí, é isso? É a sociedade que nós queremos, é essa? Ou nós precisamos olhar para a cara desse Brasil e dizer, não é esse Brasil que nós queremos, eu quero um Brasil que eu quero. Qual é o Brasil que eu quero? Eu quero um Brasil com progresso, com prosperidade. Não quero um Brasil de miséria, que eu tenha que me esconder da miséria. Né? Eu falava hoje numa entrevista, tenha medo da miséria, dos miseráveis. Essa história de ficar concentrando riqueza, concentrando. Chega uma hora que os miseráveis, que o pobre, não é? Tem hora que você diz assim, não tenho nada mais a perder. Tenha medo de quem não tem nada a perder. Não é? É por isso que é fundamental compartilhar, mudar essa ordem econômica perversa, não é? Tão concentradora de riqueza na mão de poucos. Né? É um negócio assim doentio. Mas eu queria que você também pudesse nos ajudar numa avaliação. Essa crise ela tem impacto, né, no país, nos estados, e um impacto muito mais profundo na vida das cidades. Uma cidade como Salvador, que tem sua economia muito dependente, não é? Do comércio, do setor de serviço, a economia da nossa cidade ela é muito centrada em serviços. Né? Serviços, um pouco de indústria, mas o forte, o turismo, a cultura. Nós temos um centro histórico fantástico, né, na nossa cidade, então nós temos que atrair turistas, isso é importante para a economia da cidade, e de repente esses foram os setores mais impactados nessa crise econômica aprofundada pela crise sanitária. Como é que você vê caminhos, não é,
para sairmos, para reconstruirmos, não é? Para termos uma nova caminhada no pós-pandemia? Eu acho que é o seguinte, a economia, ela está toda conectada, né? E o que a gente faz, principalmente quando a gente está com a caneta no Estado, né, governando, é escolher por onde a gente vai fazer os recursos entrarem na economia. E isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo. Na China, por exemplo, eles já testaram 90 milhões de pessoas, né? Então, se você for pegar em Wuhan, por exemplo, você teve onde surgiu o vírus a princípio, que isso ainda é algo que, enfim, está sendo pesquisado, se foi lá mesmo, etc. Mas onde a princípio surgiu o vírus. Eles tiveram o início de um segundo surto, eles testaram 11 milhões de pessoas. E aí não teve ninguém que deu positivo. Aí você pensa o seguinte, poxa, os caras perderam o dinheiro, gastaram esse dinheiro à toa. Sim. Não gastou porque dinheiro não some, gente. O dinheiro que eles gastaram para isso, eles tiveram que contratar gente, organizar as filas, laboratórios, máquinas, computadores. Eles tiveram que pagar segurança, enfim, pagar os lugares, alugar os lugares para poder fazer isso, comida para servir para todas essas pessoas. Então, o dinheiro gasto nessa operação testagem é um dinheiro que foi jogado na economia, trouxe um bem que foi controlar a doença e espalhou dinheiro para todo mundo. Então, na volta dessa pandemia, a gente deveria olhar o seguinte, olha, o que nós mais precisamos agora? Então, por exemplo, em termos de Brasil, eu acho que mais do que nunca é hora da gente falar de reforma agrária, novamente, porque as Sim. cidades vão estar lotadas, com um monte de gente passando fome, desempregado, e enquanto isso, a gente poderia ter essas pessoas no campo, produzindo, levando uma vida digna e abastecendo a mesa da população brasileira. São os pequenos agricultores que levam a maior parte da comida que a gente come na nossa mesa. Então, é o seguinte, reforma agrária é algo que a gente deveria ter. Nas cidades, a gente deveria estar preocupado com os pequenos e microempresários que eles estão sendo largados absolutamente assim à sua própria sorte por esse governo. Gente, mais de 600 mil pequenas e microempresas fecharam. Eu conheço várias pessoas donas de restaurante, várias pessoas donas de empresas que são pequenas ou que estão no Simples. Eles falam, Eduardo, o governo não tem ideia, porque as medidas que ele coloca, parece que ele está em outro mundo, ele não sabe o que a gente está passando. Ele fala, por exemplo, você tem que botar garantia. Que garantia? A garantia que eu tinha era o cartão de crédito que eu vendia, que eu ia receber, isso que eu usava de garantia. Ninguém entra no meu restaurante da noite para o dia, fechou. E aí? Como é que eu vou pegar esse dinheiro? Então, assim, como é aquilo que eu volto a falar? Se você não tiver representatividade, você não entende os problemas. E na questão das cidades, eu acho que é muito importante um conceito, que é um conceito da esquerda europeia. Ele é um conceito que tem cada vez mais ganhado força lá na Europa, chamado de Community Wealth Building, que é a construção de riqueza na comunidade. O que é isso? É você fazer o seguinte, olha, eu não vou, por exemplo, fazer uma obra em Salvador com uma empresa do Rio de Janeiro, entendeu? Por quê? Porque eu quero que a obra que eu faça em Salvador contrate as pessoas daqui da comunidade e as pessoas da comunidade gastem o dinheiro que ganharam na própria comunidade, que é o dinheiro que vai ser usado para construir o posto de saúde da comunidade, que vai contratar o professor da comunidade, ou seja, o dinheiro vai ficando ali, então você vai construindo o seu castelo de areia. Os governos de esquerda no Brasil, eles conseguiram fazer uma coisa que foi muito boa, que foi fazer o dinheiro chegar até o pobre. Mas o dinheiro não ficou na mão do pobre, porque a gente não teve mudanças estruturais tributárias, etc. Então ele passou pelo pobre e voltou para o rico. Voltou para o rico através do cheque especial, que continua com 300% ao ano. Voltou para o rico através dessa carga de impostos que é muito maior no pobre que no rico. Voltou para o rico através dos juros do governo que foram mantidos com uma Selic altíssima durante esse tempo todo. Então, o que a gente tem que fazer é tapar os buracos do barco. O dinheiro que entra, por exemplo, em Salvador, fica em Salvador e gera riqueza em Salvador. E a riqueza que é gerada em Salvador se soma com a nova riqueza que a gente vai poder investir e tudo isso faz essa riqueza crescer ainda mais. E a gente garante com isso condições de trabalho, a gente garante com isso a qualidade que a gente vai dar para as pessoas que estão oferecendo o seu tempo para aqui, para a cidade. O que quer dizer que a gente não vai uberizar tudo, a gente não vai terceirizar tudo, a gente não vai fazer as pessoas trabalharem de maneira desumana. Então, é um conceito de comunidade que enriquece dentro da própria comunidade. Para ficar muito fácil, Olívia, quando eu estava lá no MST, eu cheguei uma vez
e uma das companheiras lá do MST estava mostrando lá a plantação de mandioca, e aí ela mostrou para mim uma foto e eu vi o celular dela, falei, pô, esse celular aí é chique, é novo, hein? Acabou de comprar. Falei, acabei de comprar. Comprei e parcelei lá no banco em 12 vezes, não sei o quê. Falei, você parcelou? Qual foi os juros? Aí quando ela me falou os juros, eu falei, então tá bom. Tá vendo a sua plantação de mandioca? Daqui até o final lá é tudo pro banco que você está plantando. Não vai ficar nada para você. Se esse dinheiro que ela pegou emprestado no banco para poder plantar a mandioca, né? Perdão, para poder comprar o celular, ela tivesse pegado emprestado com a vizinha, que tinha esse dinheiro sobrando, a mandioca ficava toda na comunidade e não ia parar na mão de quem não produz nada. Então, assim, esse é o conceito de você manter a riqueza dentro do local onde ela é gerada, para que você consiga, assim, construir a sua comunidade de uma forma muito mais rápida e eficiente. Então, Eduardo, já emendando, como é que você vê? Você tem essa experiência com o movimento Sem Terra, que você acabou de falar aí. Você está também na parceria com a FENAFISCO, nessa proposta. Eu já bati um papo também com o Charles aqui sobre a proposta de reforma tributária solidária. E você também aposta muito, fala muito sobre uma experiência de bancos populares. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que seria isso e que conexão pode ser feita com a economia solidária. A Secretaria do Trabalho, eu fui secretária de Trabalho, hoje o Davidson é o secretário do Trabalho, e na Bahia tem uma superintendência de economia solidária. E um dos grandes desafios é fazer algo desta natureza impactar nas capitais e não apenas nos pequenos municípios. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência, né, dos bancos populares, como é que você vê, enfim. Essa experiência dos bancos populares, ela vai muito nessa linha e ela ainda dá um passo além, que é a seguinte: o dinheiro que vocês têm no banco, que nos assistem aqui hoje, eu não tenho dinheiro no banco, todo mundo tem R$ 100, R$ 50, alguma coisa tem, né? E esse dinheiro que você tem lá na conta corrente, ou na poupança, ou em qualquer coisa, você sabe para que ele está sendo utilizado? Você não sabe. Então, olha que louco, esse dinheiro não está no banco, o banco empresta esse dinheiro para alguma coisa, ele usa para alguma coisa. Então, pode ser que você seja, por exemplo, um desarmamentista e seu dinheiro está sendo uma pessoa que... Me ouve? Olá, alguém entrou alguma ligação para essa assessoria que ajude aí, já está encerrando. E eu Tá. quero ouvir o Mas seu você me ouve, raciocínio. você me ouve bem. Olha, agora se acontecer de cair, eu te chamo para a gente fazer um fechamento mais decente, né? E a gente entrar novamente para você terminar, enfim, para a gente poder terminar decentemente esse Não, bate-papo. tá, mas Tá. então, finalizando, o que eu estava falando é o seguinte: o Finapop, que é esse projeto, né, um movimento de financiamento popular, ele faz com que as pessoas passem a poder canalizar o dinheiro que elas têm, rendendo a mesma coisa que renderia, por exemplo, uma poupança, mas elas podem canalizar esse dinheiro para o mundo que elas acreditam. Então, a gente fez a primeira operação, foi uma operação de R$ 1 milhão, que foi utilizado na agroindústria de uma cooperativa do MST lá perto de Porto Alegre, em Santa Rita, e aí com essa planta, com essa fábrica que foi terminada com esse dinheiro, eles estão com 60 funcionários, contrataram mais 30 funcionários e produzem alimentos que chegam na mesa de 400 mil pessoas na Grande Porto Alegre e pegam dinheiro emprestado na mesma taxa. Não tem lucro a operação. Então, eles pegaram dinheiro para 6 anos emprestado a uma taxa fixa já a 5,5% ao ano. 5,5% ao ano para 6 anos. Não existe isso. Eles pegaram dinheiro mais barato do que a Ambev pega, do que essas empresas gigantes pegam. Enquanto isso, as outras pessoas pegam a 40%, 50% ao ano, né? Então, a gente conseguir fazer isso é uma transformação radical assim no país. Mas é lutar contra os bancos. Não é fácil, mas eu topo. Eu também topo, Eduardo. Enfim, eu acho que foi maravilhosa, né? Maravilhoso esse bate-papo.
a gente teria mil outras coisas para tratar, né? Já tem gente dizendo, ah, tem que fazer outra, não sei o quê. Vamos nos organizar para mais adiante, quem sabe. E eu quero super agradecer mais uma vez a você por ter topado fazer esse bate-papo com a gente. Não quero mais perder essa conexão contigo. Vamos nos Tamo junto, falar, tamo né? junto. Quero te ligar, poder te acessar e a gente poder conversar, porque eu acho que você tem muito a contribuir. Se a gente somar esses saberes, vai dar uma coisa muito legal. Então, eu te devolvo a palavra para você fazer suas considerações finais, não é? Quero agradecer a turma toda que está nos acompanhando aí. Infelizmente, não deu para eu ler todo mundo, porque a gente não podia também perder muito, né? Os raciocínios. Economia é uma questão complexa. Mas, enfim, eu te devolvo aqui a palavra para você dar o tchau aí para o nosso povo, que está bebendo as palavras aqui. Eu queria agradecer a todos que estão presentes aqui. Queria prestar minha solidariedade a todos que têm algum amigo, algum parente que está passando ou passou por algum momento muito sofrido ao longo dessa pandemia. A gente não pode normalizar o que está acontecendo. Hoje eu abri um dos principais portais do país de manhã para ver quantas pessoas tinham morrido ontem e não tinha na primeira página essa informação. Em qualquer lugar do mundo você abre os principais portais de notícia, é a primeira informação que tem para você honrar essas vidas que foram perdidas de alguma maneira, pelo menos lembrando elas, né? E no Brasil nem isso a gente está fazendo. Então aqui toda a minha... Diga, perdão. Bom, eu errei o cálculo do tempo, ainda tem um pedacinho de tempo Então, e eu não e quero mandar um beijo para perder. você, Olivia. Toda sorte, conta comigo para o que você precisar. Obrigada, querido. Mas ainda tem tempo, parece de uma perguntinha só, que o pessoal está aqui no privado me pedindo para não deixar de fazer. E eu quero fazer, porque você, essa questão que você está falando aí em relação às pessoas, né? O Brasil, e a gente tem que enfrentar e superar isso, não é possível. Nós temos uma cultura de naturalizar o absurdo, né? A cultura da naturalização do absurdo. Então, a violência policial contra negros, a gente só se chocou quando viu acontecer lá nos Estados Unidos, mas aqui as pessoas ficam pedindo pena de morte, banalizando, mas era envolvido, estava aí com tráfico, a polícia matou, tinha que matar mesmo. Então, bandido bom é bandido morto. Eu quero lembrar essas coisas, né? Que são terríveis, que as pessoas banalizam. E quando se trata de homens negros, né, que são assassinados, fica sempre tranquilo, não causa espanto. É isso aí. Né? A morte não causa mais espanto. E também as mortes pela pandemia, eu sempre tenho insistido nessa tecla, nós não podemos naturalizar a pandemia, não podemos achar que é uma coisa, não é? Vamos conviver com isso, não vamos conviver com isso. Vamos lutar para encontrar saída para isso, para nos salvar e salvar a vida das pessoas. Mas o que eu queria perguntar a você era que, num vídeo, você disse que no futuro os políticos, né, as políticas de austeridade seriam deixadas de lado, né? E que haveria uma redução dos direitos trabalhistas e que essa elite econômica faria investimentos, mas como se o trabalho não tivesse ou melhor, essa cesta básica de direito, né, que está sendo desmontada no Brasil, é parte desse movimento Ah, né, de o que que desmonte. acontece? A gente está no Brasil, desde a emenda constitucional 95, num projeto de fazer com que a mão de obra fique cada vez mais barata. Ou seja, fazendo com que os sindicatos sejam minados, as associações sejam minadas, que os direitos dos trabalhadores na justiça sejam diminuídos, que a possibilidade deles entrarem na justiça, até financeiramente falando, sejam menores e que todo o poder de investimento seja da iniciativa privada. E a gente, além de outras coisas, está fazendo com que as pessoas tenham que trabalhar até o final da vida, porque elas não vão mais conseguir se aposentar, exatamente para mais gente trabalhando, mais mão de obra ser barata. Então, a gente está fazendo o seguinte, tirando completamente esse tecido de proteção social que a gente tem no Brasil, que já é frágil,
A gente está barateando ao máximo a mão de obra das pessoas e diminuindo a vida útil que as pessoas têm para trabalhar, porque elas vão ter que trabalhar muito mais para conseguir ganhar o mesmo dinheiro todos os meses. Então, esse cenário é caótico, só tem um jeito dessas pessoas não serem largadas à própria sorte, que na verdade seria a própria morte. O único jeito é o Estado não ficar menor. Se o Estado ficar menor, nós vamos viver um genocídio programado no Brasil. Então, com certeza. Então é isso. Eu quero dizer que é uma pauta que me interessa muito e que eu acho que nós temos que dessacralizar a economia. Esse é um assunto que não pode continuar sendo tratado apenas por mentes iluminadas. Nós temos que popularizar o debate econômico, o debate sobre pautas sobre reforma tributária, empoderar as pessoas, as classes populares, para que as pessoas passem a compreender o que é isso, não é? O que é que acontece, essa mola mestra, né? Da sociedade, o poder econômico extremamente concentrado e ao povo uma ideia de que isso é assim uma divinização, é assim porque Deus quer, é assim porque você nasceu pobre. Então, nós temos que mudar isso. Nós temos que dar poder, capacidade, palavra, né, força para as pessoas compreenderem que os de baixo também podem conversar com gente como você, saber como é que funciona, como é o preço do celular, esse exemplo que você deu com a pessoa do MST, né? Qual é o valor você compra um celular e você acha que é super bacana, que saiu ganhando, mas quem ganhou foi a loja com aqueles juros altíssimos, e a gente não tem uma educação financeira para que as pessoas possam compreender como é e acreditar que pode fazer diferente. Banco Popular, economia solidária, uma série de outras coisas podem acontecer, mas a gente precisa acreditar que pode sair dessa lógica. Não é fácil, mas a gente tenta. Estamos aqui para isso. Então, querido, muito obrigada mais uma vez, não é? Vamos encerrando por aqui. Marinalva, você que está aí me pedindo uma live com a SEB, servidora pública, pode contar comigo. Tchau, gente. Um beijo, tudo de bom. Obrigada, Eduardo. Estamos juntas e juntos nesta caminhada do Brasil democrático, popular. E vamos fazer o dever de casa. Nunca mais vote neles. Isso. Nem abra caminho para eles. Boa sorte. Tamo junto. Valeu, querido. Tchau.